Olá, boa tarde. Meu nome é Diana, eu sou psicóloga, sou gestora de recursos humanos e também fundadora da DK People, consultoria de RH. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dos bastidores do recrutamento. Eu fui inspirada por uma conexão do LinkedIn, o Carlos Manuel, que pediu aos colegas recrutadores que contassem um pouquinho as principais dificuldades no processo de seleção de um profissional. Bom, antes da gente falar sobre os bastidores, é importante frisar que eu entendo que o processo de busca de trabalho, o processo de recolocação profissional, ele pode ser muito desgastante. Hoje, no Brasil, nós temos quase 13 milhões de desempregados e um pouco mais de 28 milhões de pessoas que, de alguma forma, buscam complementar a sua renda. E esses são dados recentes do IBGE. Dentre esse total de pessoas, quase 5 milhões de pessoas caem no que a gente chama de desalentados, pessoas que desistiram de buscar trabalho, pessoas que jogaram a toalha. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de buscar trabalho, ele é muitas vezes motivado por necessidade e cheio de expectativas. Bom, entendendo que o momento de busca de recolocação pode ser estressante, desgastante, é muito importante que agora você me escute com a mente, não com o coração. Né, que você coloque um pouco a emoção de lado e que você tente me ouvir de maneira mais reflexiva possível. Na hora que eu fui separar o material para fazer esse vídeo, que eu fui estudar um pouquinho o que eu ia falar, porque é muito importante a gente separar o que vai falar. Eu percebi que essa tarefa era mais difícil do que parecia no primeiro momento, porque tem muita coisa que pode ser falada de processo seletivo, tenho 15 anos de experiência, já entrevistei mais de 30 mil pessoas na minha carreira, e eu poderia passar horas falando sobre recrutamento e seleção, sobre assessment, sobre esse mercado fantástico que é o recrutamento e seleção. Mas o Carlos Manuel, que foi quem inicialmente inspirou esse vídeo, né, a realização desse compartilhamento, eu imagino que a motivação inicial dele foi compartilhar informações para ajudar vocês que estão do outro lado a ter mais informação na hora de buscar a recolocação. E aí eu pensei, fiz vários vídeos, né? Editei, reeditei, escrevi, rasguei folha. Eu falei, poxa, o que realmente pode ajudar as pessoas do outro lado? Eu fiz vídeos e a hora que eu fui ver, eu estava, na verdade, dando aula de recrutamento e seleção. E eu pensei, poxa, não é isso que as pessoas querem, né? O que pode, de fato, ajudar você que está aí desse lado a caminhar, né, a andar um pouco melhor nessa jornada de busca e de recolocação. E o que eu vou falar agora pode ser um pouco chocante, mas na minha visão é a informação, acho que mais valiosa que eu posso dar para você. E ela é verdadeira, ela é real. Eu já encontrei com centenas de profissionais da área de recursos humanos na minha carreira. Eu já estive dos dois lados, né? Eu já fui fornecedora de recrutamento, já trabalhei como prestadora de serviços para as empresas e já fui da área de recrutamento e seleção, da área de talent acquisition das organizações, né? E o que eu vou dizer para você é a minha percepção. Eu sou uma profissional extremamente crítica. Quem me conhece na área de recursos humanos sabe que eu sou muito chata, que a minha barra é muito alta. Então, eu sei que nem todo mundo vai concordar. O que eu estou falando aqui não é a verdade absoluta, é a minha verdade. O que eu falo, o que eu exponho aqui é o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista nunca vai ser a verdade absoluta, porque o meu ponto de vista é baseado na minha experiência, que é limitada num período, numa experiência que se deu em determinadas organizações, em contato com determinadas pessoas, ok? Então, o que eu vou dizer agora é baseado em 15 anos de experiência, ok? O que eu posso dizer para vocês é que, apesar de ter errado, como todo profissional erra, eu tive muito mais cases de sucesso, mas essa é a verdade, é a minha verdade, isso é um fato. Existem muito mais profissionais ruins do que profissionais bons na área de recrutamento e seleção.
E você que está aí do outro lado buscando recolocação, precisa entender que o processo seletivo, ele não é um processo exato. Ele é um processo que envolve prioritariamente pessoas, e pessoas erram, ok? Eu vou dar um exemplo simples. Uma dificuldade de uma pessoa na área de recrutamento e seleção em começo de carreira, uma pessoa mais júnior na área de recrutamento e seleção, e uma dificuldade dada a inexperiência que pode comprometer todo o processo e pode esbarrar em vocês aí do outro lado. Uma pessoa vai alinhar o perfil de uma vaga com um gestor. Então, uma área tem uma necessidade, o gestor quer contratar uma pessoa e chama a pessoa de recrutamento e seleção. O gestor fez lá uma lista de pré-requisitos, colocou um monte de requisitos essenciais e desejáveis. O recrutador, em vez de fazer perguntas para tentar entender a necessidade do cliente, saber o que ele realmente precisa, aceita de cara aquela lista de requisitos e vai para o mercado buscar essa pessoa. Anuncia a vaga, recebe trocentos currículos, como é de praxe, principalmente em épocas de crise. Então, é muito comum quando existem muito mais profissionais do que vagas, quando você anuncia uma vaga, vem muitos currículos. O profissional de recrutamento anuncia vaga, vem vários profissionais. Ele tenta triar os currículos conforme aquilo que mais se aproxima do que o gestor pediu, começa a apresentar os candidatos, o gestor até topa entrevistar um ou outro e começa a descartar os profissionais. Olha, esse não me atendeu nisso, esse não me atendeu naquilo e por aí vai. Enfim, resumo da ópera. Depois de umas 5, 6 entrevistas, o gestor muda o perfil. Lá vai o recrutador para o mercado de novo. E isso acontece 2, 3 vezes, essa mudança de perfil. Por que isso acontece? Isso é muito comum na área de recrutamento e seleção. É comum por quê? Bem, primeiro, muita gente pode falar, o gestor não sabe o que quer. Talvez o gestor não saiba comunicar. Ele é muito bom na área técnica dele, ele sabe que tem uma demanda, ele precisa de alguém para suprir aquela demanda. Né? Talvez seja uma demanda nova, talvez ele nunca tenha contratado ninguém, mas é papel do Talent Acquisition, é papel de quem contrata, né, de quem é especialista em contratação, fazer as perguntas certas e ser um advisor, ser um conselheiro desse gestor na hora de montar um perfil, entende? Então, quando a gente fala de dificuldades na hora de contratar, a gente pode montar uma matriz com dezenas de dificuldades. E aí a dificuldade no processo seletivo vai depender muito da senioridade do profissional, entende? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar e que eu percebi, olhando um pouco para a minha carreira e para aquilo que eu faço hoje, eventualmente eu faço alguns projetos para alguns clientes, uma grande dificuldade que eu acho que todo recrutador, em começo, no meio ou final de carreira, com pouco ou muita experiência, isso eu sempre vivi na minha pele. Uma grande dificuldade que todos nós temos é a pressão de tempo. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu recebi um processo seletivo para fazer e o gestor falou, vamos fazer com calma, eu quero encontrar a pessoa certa. Gente, eu juro, já conduzi centenas de processos seletivos, para não falar, eu não sei, acho que eu nunca calculei exatamente, para não falar milhares. Mais que 5, eu nunca tive mais que 5 processos em que o gestor falou, vamos fazer com calma, eu quero encontrar a pessoa certa. O recrutador sempre trabalha contra o tempo, sempre. E isso é um problema, porque diferente de alguns projetos em que você tem gestão sobre as variáveis, por exemplo, você está fazendo uma análise numérica, você é um analista de planejamento financeiro, você tem que entregar uma análise e aquela análise depende de você, do seu trabalho puramente. Você pode, obviamente não é indicado, mas você pode virar noites
e antecipar, né? Encurtar o tempo. Quando você trabalha com a variável pessoas, encurtar o tempo de recrutamento significa quase sempre impacto na qualidade. Quase sempre. Eu diria que essa variável, tempo, é uma das que mais impactam no trabalho do recrutador. Porque o cliente ele quer sempre alguém para ontem. Ele quer sempre entrevistar rápido, achar alguém rapidamente. E aí entra um outro elemento que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que isso faz parte do meu diferencial, né, daquilo que eu sempre vendi como DK People, e quando fui Talent Acquisition, implementei de forma bem sucedida e que fez total diferença, que é o assessment, que é fazer o que a gente chama de deep dive dos candidatos. Quando você está contratando, faz total diferença você conhecer a fundo as pessoas que você está entrevistando, né? E mesmo que você tenha um pouco mais de tempo, você precisa, às vezes, para encontrar a pessoa certa, entrevistar muitas pessoas. Então, tem a questão de quantidade de pessoas e de profundidade de informação que você quer. Se você vai fazer uma ou duas entrevistas com cada candidato, uma, duas ou três entrevistas, a gente está falando de 3 ou 4 horas com cada candidato. Mas se você está falando de fazer assessment, prova, às vezes, né, aplicar um business case, a apresentação de business case envolve horas de outros colaboradores da empresa. Quando a gente está falando dessa avaliação mais minuciosa, a gente precisa de tempo. E não é só tempo do recrutamento, do Talent Acquisition, é tempo de outras pessoas da organização. E isso faz total diferença. Então, o processo de seleção, porque uma coisa é você encontrar as pessoas, né? O recrutamento, quando você divulga a posição e você recruta, você chama as pessoas de fato se interessam, e aí você tem os currículos à disposição. Ok, ter os currículos é uma etapa do processo. Muitas consultorias de Hunt, aliás, eu diria que a maioria das consultorias, elas só te indicam o currículo do profissional, mas elas não fazem o trabalho de recomendação, né, de avaliação das pessoas e dizer, olha, esse vai te facilitar, vai ser bom nisso, nisso, nisso. Esse, nesse aspecto. Eu recomendo esse nesse cenário, esse naquele cenário, né? A maior parte das consultorias costumam cobrar um além para fazer esse tipo de serviço. Enfim. Essa é uma das dificuldades, o tempo trabalha muito contra. Uma outra dificuldade que eu acho importante vocês saberem, talvez alguns colegas de recrutamento me matem a hora que eu falar isso, mas isso é verdade. Hoje nós temos muitos bons profissionais no mercado, muitos bons profissionais. Tem muita gente boa desempregada. Isso é um fato. Recentemente eu fiz um processo de seleção para uma vaga de coordenador. Eu recebi quase 400 currículos para uma vaga. A hora que eu estava olhando algumas estatísticas no LinkedIn, 400 currículos comparados aos outros números de vagas no LinkedIn, eu percebi que nem eram tantos assim, porque há vagas no LinkedIn que chegam a 1.500, 2.000 currículos, mas enfim. Eu recebi 400 currículos para uma vaga. A hora que eu comecei a fazer a triagem, começou a me dar desespero. Antigamente eu tinha desespero porque eu não tinha bons profissionais. Começou a me dar desespero porque tinha muitos bons currículos. E eu sabia que eu não tinha braço, eu não tinha recursos humanos e de tempo para avaliar todos os bons currículos. E aí você começa a colocar critérios que no fundo, não são primordiais para a posição. Eu nunca acreditei, e eu provo por A mais B, e aliás, graças a Deus, recentemente, uma grande consultoria de management consulting, eu lembro se foi a McKinsey ou se foi a Korn Ferry, mas uma grande consultoria publicou um estudo mostrando, provando que experiência prévia de segmento de área não garante performance, né? E eu sempre fui uma defensora dessa bandeira. Para mim, são competências
comportamentais e potencial cognitivo. Parte comportamental mais cognitiva é que garante a performance da pessoa, não é a experiência dela. Ainda existem consultorias, ainda existem empresas contratando conforme o background. Tem que ter experiência em bens de consumo, tem que ter experiência trabalhando na indústria automobilística. Ok, para mim é uma forma muito arcaica de trabalhar. Eu trabalhei em grandes empresas de serviço. Empresa de serviço, o maior ativo são pessoas. Se você não tiver pessoas, a empresa não funciona. O recrutamento em empresa de serviços, ele é primordial. Aliás, parênteses, fica aqui uma crítica minha, né? Alguns colegas de nível sênior da área de RH, há muitos anos atrás, o recrutamento era visto como um patinho feio, como a área operacional do RH. Não é. O recrutamento é uma das áreas mais estratégicas de recursos humanos. É o recrutamento que abre a porta para as pessoas, é o recrutamento que indica os talentos que entram numa organização. Fecha parênteses. Trabalhando em empresa de serviços, eu vi como o recrutamento era estratégico. Eu vi como o meu papel como gestora de Talent Acquisition tinha importância. Pois bem, quando você trabalha com pessoas, quando você trabalha com o ser humano, você não pode ter fórmulas binárias. 1 mais 1 é igual a 2, porque 1 mais 1 com gente nunca é igual a 2. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o mercado nos obriga, nos leva a fazer coisas que não queremos. E aí eu visto o calçado de alguns colegas. Eu começo a entender, né, quando a gente sofre a dor do colega, a gente entende por que às vezes o coleguinha faz algumas coisas. Esses dias eu estava almoçando com uma amiga minha de RH e eu fiz essa crítica. Eu falei, poxa, por que as consultorias continuam trabalhando nesse molde, né? Continuam, poxa, a gente atende bens de consumo, o cliente pediu uma pessoa com essa experiência e a consultoria trabalha só para indicar a gente com aquela experiência. Poxa, eu falando, por que a consultoria não atua como um trust advisor do cliente, assinando embaixo, assumindo risco, mas recomendando perfis mais estratégicos, né? E ela falou, porque como o mercado funciona e a consultoria quer agradar o cliente, quer manter o cliente. E aí voltando naquela vaga de coordenador, eu tive que fazer uma coisa que, sendo o Talent Acquisition da empresa, eu não faria, mas sendo prestadora de serviço, tendo um prazo para entregar para o meu cliente, o prazo era apertadíssimo, tendo recebido 400 currículos e 80 estavam dentro do perfil. Não dava para entrevistar 80 pessoas. Era impossível entrevistar 80 pessoas no prazo de uma semana. Impossível. A gente começa a colocar filtros. Filtros que não são absolutamente necessários. Entende? E aí você está se perguntando aí do outro lado, poxa, por que o meu currículo não é chamado? Por que eu nunca sou chamado? Né? Tem um fator forte de competitividade. Existem muitos bons profissionais hoje no mercado. E sim, né, muitas vezes você vai cair, o seu currículo vai cair no meio de uma multidão. E nesse cenário não há nada que você possa fazer, entende? Então, eu sinto que compartilhar essas informações com vocês talvez ajude a diminuir um pouco da ansiedade. Uma outra coisa que eu acho bacana compartilhar tocando um pouquinho naquele ponto de que muitas vezes a área de recrutamento não é vista como uma área estratégica, eu tenho a sensação que muitos times de recrutamento por aí, eles são times enxutos. Poucas vezes eu vi times grandes de recrutamento e seleção. E por que eu estou falando isso? Porque é importante para você que está buscando recolocação entender que do outro lado, quase sempre tem gente com muito trabalho. Tem gente que trabalha mal, né? Eu fiz uma crítica agora há pouco às pessoas que não trabalham bem. Tem gente
que é desleixada, que não faz o seu trabalho por falta de comprometimento, e tem gente que não faz bem o seu trabalho por falta de competência. Eu quero deixar bem claro que boa parte das pessoas que eu encontrei por aí não faziam bem o seu trabalho por falta de competência, faltavam habilidades, faltava conhecimento, treinamento, preparo. No mercado de recrutamento e seleção, poucas vezes eu encontrei pessoas desleixadas, ok? É importante frisar que, no geral, os times de recrutamento são muito enxutos. Eu já cheguei a encontrar empresas com times gigantes para tratar de assuntos bem menos relevantes do que recrutamento. Então, meus amigos, é importante você entender que a carga de trabalho de quem trabalha com recrutamento é sempre muito alta. Então, o recrutador, ele quase sempre trabalha com a pressão tempo e recurso. Um outro elemento que eu tinha notado como um fator de dificuldade, mas aí varia de empresa para empresa, tá? No meu caso, no caso de algumas consultorias, vem muita questão de budget para anúncio de vaga, ok? Anunciar vagas não é barato, ok? Existem sites em que o candidato paga para anunciar o seu currículo, como Cato, e eu, por exemplo, não procuro profissionais em sites como Cato, Manager, nem sei se existe ainda o site Manager. Eu sou a favor de que as organizações paguem para anunciar as posições e os candidatos, que obviamente têm um poder de fogo bem menor, de que eles não tenham que pagar para procurar recolocação. Mas isso é um ponto de vista, não tem certo ou errado, é só um ponto de vista. Então, eu como recrutadora, eu pago para anunciar uma posição. E esse serviço não é barato, tá? Sendo talent acquisition nas empresas ou sendo consultoria, eu te falo, é um custo alto e a maior parte das empresas trabalham para diminuir custos. Então, é muito comum. É claro que tem big companies por aí, né? Tem empresas multinacionais gigantes que têm budgets, né? Tem orçamentos maravilhosos para a área de recrutamento e seleção. Eu nunca trabalhei numa empresa com grande orçamento para recrutamento e seleção, então eu não sei te dizer, né? Seria maravilhoso poder trabalhar numa empresa com um budget altíssimo para talent acquisition, mas não é a minha realidade. Então eu percebo, e não é a realidade de boa parte dos meus colegas com quem eu compartilho e troco experiências. Então o budget para anúncio, ele acaba sendo restrito. Então é muito comum a vaga que está, por exemplo, no vagas.com não estar no LinkedIn. Né? E a que está no LinkedIn não está no vagas.com. Então, aí fica uma dica para você. Se você está procurando vaga ativamente, tenta entrar em vários sites, porque muitas vezes as empresas escolhem um canal ou outro, ok? Por questões de orçamento. Que mais eu acho que seria legal para você saber? Bom, a gente não pode deixar de lado um tema que é super polêmico, que é o tal do feedback, tá? Eu sei que esse vídeo não vai dar conta de falar tudo, não vai dar conta de endereçar todas as dificuldades, mas ele visa principalmente compartilhar algumas informações para diminuir um pouco a ansiedade do lado de quem está buscando recolocação. Eu sempre tive um compromisso meu, da minha consultoria e dos profissionais que trabalhavam comigo em dar feedback. Sabendo que somos humanos e que podemos falhar, eu comecei, há muitos anos atrás, eu adotei uma prática que é a de dar os meus dados de contato e falar para o candidato, olha, pode ser que em alguma parte do processo a gente esqueça de você, isso pode acontecer. Então, se por um acaso, em tanto tempo, né, e aí eu me comprometia com um prazo em cada processo, dependendo de como estava o timing, se você não recebeu retorno, você nos cobra. Né? Porque a gente começou a perceber que a gente poderia esquecer os candidatos. Parênteses. Que tipo de candidato costumava ser esquecido nos nossos processos? Aquele que ficava no stand-by, aquele candidato que por algum motivo não tinha sido aprovado direto, a gente ficava em dúvida, poxa, será que vale a pena? A gente precisa arriscar nesse requisito, ele ainda não tem essa habilidade, por algum motivo ficava em dúvida, e aí ele não recebeu feedback.
a gente estava avaliando ainda se passava ou não passava, acontecia algo na vaga, ou a vaga era cancelada, ou a vaga era preenchida internamente ou com algum outro candidato, e talvez esse candidato em stand-by ficasse sem feedback. Essa é a minha experiência, tá? Estou compartilhando com vocês um pouquinho do que acontecia com alguns candidatos que às vezes a gente falhava, tá? E aí, tendo essa lição de anos atrás, a gente começou a compartilhar e pedir ativamente para que os candidatos que por qualquer motivo não recebessem, nos contatassem. Foi uma forma da gente mitigar o erro. Por quê? Porque nós somos humanos e nós vamos errar, tá? Muita gente não dá feedback? Muita gente não dá feedback. É feio? É muito feio. Recentemente, alguns meses, eu fiz um processo seletivo numa das maiores consultorias de RH do mundo, uma big company, para tocar uma parte de acesso, uma coisa que eu adoro. Evoluir, eram 5 fases, foi fantástico. Gastei 15 horas no processo seletivo, foi uma coisa assim, surreal. Nunca me ligaram. Detalhe, eu sou RH. Cheguei até o topo lá, falei com a Bambambam de RH. Nunca me ligaram. É muito comum isso, gente. Eu fico pensando, né? Se de gestor de RH para gestor de RH, às vezes não há o menor respeito, eu fico pensando, quiçá com os profissionais que não têm o menor contato nesse meio de recursos humanos. Eu sei que é muito difícil, mas aí fica uma sugestão minha. Inclusive, uma pessoa me falou, Diana, por que você não pede? Eu sempre dei essa sugestão para os profissionais, mas para mim foi uma coisa tão surreal, que eu fiquei até em choque. Aqui vai o meu feedback para vocês e o meu pedido para vocês. Nós temos que forçar o mercado de recursos humanos a ser melhor. Nós temos que forçar. Algumas coisas vão no impulso. Então comecem a pedir. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem um espaço, claro, com educação, para reivindicar algumas coisas, né? É muito importante que as pessoas se conscientizem de que fazer um bom trabalho é importante. Por outro lado, vocês que sabem agora, né, que os nossos colegas de recrutamento quase sempre trabalham com times, né, com prazos extremamente apertados, com orçamento apertado, e com um time sempre muito enxuto, é importante vocês terem também essa empatia, né, e sempre pensar, quando eles estão finalizando um processo, já tem outros 15 lá na mesa deles, gestores perguntando quando é que vai vir o próximo candidato, gestores mudando o perfil, isso é muito comum, gente, muito comum. E aí entra num outro tema, que talvez seja conversa para um outro dia, né, que é o nível de amadurecimento e preparo das lideranças nas organizações, né. É muito comum a gente ter gestor que não sabe ser gestor, que não sabe executar tarefas básicas de gestão, como contratar pessoas, né? E aí acaba sobrecarregando algumas funções de recursos humanos, ok? Mas eu acho que para hoje tá bom. Se você tem alguma pergunta sobre processo de seleção, pode me mandar, pode escrever no meu perfil, eu vou te responder, ok? Se eu não conseguir responder em alguns dias, em algum momento eu respondo. Tá? Obrigada pela companhia, boa sorte no seu processo, na sua jornada. Eu acredito que tudo tem um momento, tudo tem o tempo certo para acontecer. A nossa parte é fazer, o fazer acontecer é com o tempo. Obrigada.